O que uma década trabalhando na maior empresa da América Latina, aí eu cheguei, tinha 3.000 funcionários, eu saí, tinha 80.000, me ensinaram que você não encontra em nenhum curso, você não vai ver teu líder falando isso, você não vai ver teu CEO, teu diretor de empresa te dando esse tipo de conselho. Eu resolvi criar esses conteúdos para falar de inteligência artificial, automação, carreira, gestão, compartilhar principalmente com o pequeno e médio empreendedor, tudo que eu venho fazendo, tudo que eu venho entregando de projetos, etc. na minha empresa, e compartilhar aqui se eu puder ajudar um pequeno empresário, um profissional a crescer na carreira, para mim é o que vale. Mas antes disso, antes do Mercado Livre, deixa eu te contar um pouco da minha história. Um ano antes de entrar no Mercado Livre, eu tinha receio da rua que eu morava ser asfaltada porque a casa era toda rachada e podia quebrar. Meu avô era gari, meus pais não terminaram a faculdade, nem terminaram o ensino médio. Então eu vim do interior do Mato Grosso do Sul. Em 8 anos depois, eu estava liderando os maiores projetos da América Latina no Mercado Livre, da parte fiscal, coordenando Brasil, México e Argentina, liderando projetos que poderiam parar, por exemplo, a logística do Mercado Livre no México inteiro. E nesse processo, rolou muito aprendizado, rolou muita coisa legal de compartilhar, que eu tenho, na verdade, compartilhado aqui, desde que eu voltei pro Mato Grosso do Sul. E eu resolvi, compartilhar aqui com mais gente, compartilhar e criar mais minha marca pessoal e falar com pessoas como o Fernando de 10 anos, de 15 anos atrás, que de repente não tinha visão do que é trabalhar numa multinacional, do que é uma carreira executiva, do que é uma carreira onde você viaja, vai e volta pela empresa, cartão corporativo, etc, que era uma realidade muito diferente para mim. E daí já vem um dos meus principais aprendizados. Cada carreira que você tem na vida conta e conta muito. Sabe por quê? A maioria dos problemas que eu resolvi no Mercado Livre era literalmente problemas da operação. Então, muitos problemas chegavam pra mim não como cara da tecnologia, mas eu me via como garçom de pizzaria, quando o cliente chegava pra mim, pé da vida, que a pizza queimou, que a pizza atrasou, e eu tinha que dar um jogo de cintura ali na adolescência para acalmar, para achar uma outra solução, entender que o problema não foi o atraso, às vezes era a expectativa dele, às vezes ele tava com a esposa, com o filho, com fome, etc. E quando chegava problema de tecnologia para mim no Mercado Livre, essa era a diferença. Que eu tinha que entender que muitas vezes não era só uma entrega. A pessoa tinha o peso de coleta e etc. do Mercado Livre inteiro, de pacotes, nas mãos de um profissional que ganhava um pouco mais de 2 salários mínimos. E não entendia o tudo que a gente com tecnologia estava por trás. Tanto que uma vez eu assumi um projeto gigante, assim, ó, com problemas que podia parar a operação do Brasil inteiro, por um sistema que tinha que ser refeito, literalmente refeito. Era no Excel, mesmo com anos do Mercado Livre gigante, era no Excel o controle. Só que para a operação, o medo dela era cair o problema nas mãos deles, não ter essa visibilidade que TI estava resolvendo. Eu resolvi com um log, que é um registro do que está acontecendo no problema no sistema, e uma mensagem no meu celular, onde toda vez que essa pessoa ia subir essa planilha, essas coisas, eu recebia uma mensagem, olhava esse registro, entendia que estava tudo certo e mandava mensagem para ela. Assim, de toda semana tendo problema com o gestor, com um caos, né? O problema sanou, parou. Por quê? Eu sempre mandava uma mensagem pra ela dizendo, ó, tô com você, entendi teu problema, se der problema eu assumo, porque não tinha problema além do que a gente ter que refazer o sistema todo. Então, foram habilidades de negociação, eu diria até de gestão de risco ou de emoções ali, que eu aprendi trabalhando como garçom numa pizzaria, tendo que lidar com várias situações e que outros caras técnicos não tinham essa desenvoltura. Às vezes a gente olha e fala, poxa, eu tô trabalhando uma coisa nada a ver, de secretário, de sei lá. Mas não, cara, cada carreira que você tem vai ser aprendizado para você lá na frente, e tem coisas que eu uso hoje aqui na minha empresa, que eu uso hoje para construir, identificar problemas quando alguém chega para mim com uma dor, que não tem nada a ver com tecnologia, que tem mais a ver com empatia, tem mais a ver quando eu fui líder de equipe de igreja, sabe? São coisas que cada profissão conta. Então, se hoje você tá almejando chegar numa profissão que você não tá ainda, saiba que o que você tá fazendo, cara, faça de coração e aprenda muito nesse momento, porque lá na frente vai contar. Uma outra coisa que eu notei e levo pra vida foi de um conselho que eu tive de um diretor, era não repita um ano 10 vezes. Eu tenho conhecidos que estão praticamente no mesmo projeto. Claro que cresceu muito, né? Virou outros escopos, mas
é a mesma coisa que estava há 10 anos atrás quando chegou no Mercado Livre. Qual que é o problema? Talvez seja mais fácil para você crescer, porque você se mantém dono daquele produto. Só que enquanto carreira, você não adquire nenhuma informação. Você não adquire nenhuma não, né? É demais dizer. É como você tá, literalmente, na maior empresa da América Latina e saber só uma coisa. Eu sempre tive como gana de entrar no Mercado Livre para poxa, eu tava com os melhores profissionais do Brasil. Gente que recebia 100, 50k mês, que eu podia ter acesso. Então eu sempre tava em situações, em projetos, para me desenvolver, para aprender, para entender como que o cara de produto pensa, como o cara de marketing pensa, como o cara de negócio, o que ele tá vendo do produto. Inclusive, eu tenho aqui, ó, um caderninho onde eu anotei desde coisas do Mercado Livre a coisas que eu fui aprendendo, feedbacks, coisas de regra de negócio, lições que eu aprendia com diretores, porque eu literalmente via aquilo como uma escola, e não passar 10 anos no mesmo cargo, no mesmo projeto, só para eu crescer e receber mais. Então eu passei por 3 unidades de negócio, rotacionei, né, que é mudar de equipe, como se fosse mudar de empresa praticamente. Algumas vezes, claro, sempre eu mantinha uma constância, né, a gente executava, criava aquele projeto, e os projetos dentro de uma multinacional eles vão crescendo muito rápido. Mas quando eu tinha a oportunidade de estar em um outro projeto, aprender um novo contexto, eu ia. Talvez isso me atrapalhou um pouco mais em promoções, eu poderia ter saído com outros cargos se eu tivesse mantido, talvez. Mas eu garanto que eu conheço muito mais coisas do que muita gente que ficou só naquele modelo de negócio. Outra crença que eu via muito é quando eu cheguei que, assim, ser do interior não é desvantagem. Muitas vezes, quando eu saí do Mato Grosso do Sul pra Florianópolis, pra São Paulo, ver o pessoal, eu falei, nossa, os caras devem ser muito bom, né? É outra experiência. Mas assim, ó, se você tem vontade, se você tem fome, de fato, uma diferença muito grande é que em grandes centros o pessoal tem um apego à cultura muito mais forte. Quando eu saí do Mato Grosso do Sul, eu contava na mão as pessoas que fizeram faculdade. Quando eu cheguei em Florianópolis, por exemplo, eu contava na mão as pessoas que não fizeram o intercâmbio. Então a diferença era muito grande. Porém, quem tinha muita fome, quem tinha muita vontade, pensava que São Paulo era muito diferente, então a gente sempre corria muito mais atrás. E eu via isso no dia a dia com os profissionais, desenvolvedores, gestores, que veio de trás achando que lá era muito melhor, a gente corria muito e tinha uma desenvoltura assim, ó, muito maior. Tanto por essas habilidades também, de poder ter trabalhado com outras coisas, ver o mundo, né, como é o interior do Brasil e etc. Uma outra coisa que eu vi no Mercado Livre, e eu vejo muito falando na internet, que eu falo assim, skin the game, né, tá com pele em jogo ali, ó, muda tudo. Os melhores diretores que eu vi, diretores de alto escalão, diretores sêniores, eles têm um domínio absurdo do operacional. Claro, não é o cara que vai ter lá e vai codar, né, como era a tecnologia, o cara que vai lá pegar o pacote. Mas o Mercado Livre como um todo, eles pagavam viagens pra gente ir na operação e vivenciar aquele galpão. A gente, cansei de ir em galpões, Brasil, Argentina, México, só para entender como as pessoas que trabalham lá operam, como é o dia a dia, o que eles passam, por que eles fazem uma rota ali dentro, e aí você desenvolve sistema, você resolve problema de negócio extremamente mais rápido do que as pessoas que nunca foram. Né, que nunca não conheciam a operação de fato do que estavam fazendo. E até falando sobre isso, né, uma coisa que eu vejo sempre na internet é saia do operacional. Uma maior falácia. Já passei madrugadas com diretores, gerentes que tinham cargo acima do meu, mas ali na madrugada resolvendo o problema e acompanhando, entendendo o que tá acontecendo. Por quê? Imagina que um cara que já tem uma experiência muito maior do que um profissional júnior, ou seja, alguém que está começando a carreira, ou até um desenvolvedor sênior, ele tem uma visão 360 de para onde o negócio vai, para onde que a empresa está indo, para onde que o produto está indo, que quando ele vê o caos, ele consegue achar soluções, organizar as coisas e entender se aquele plano que eles estão fazendo, com o problema que está acontecendo, é algo que vai conseguir chegar lá, né, se concretizar ou não. Então, os melhores diretores que eu vi, eles sabiam muito do operacional. Claro que em algum momento você tem que estar muito mais no tático, mas nem eles tiravam mão do operacional, de entender no detalhe o que está acontecendo, saber no detalhe da regra de negócio, do que se passa na operação. Outra coisa que eu vi, tendo trabalhado aí no mercado tradicional, no mercado de startup, no mercado de educação, trabalhei no UOL Educação e no Mercado Livre como multinacional, é que
As habilidades que você tem que ter numa startup, numa empresa em ascensão, é totalmente diferente do que você faz numa multinacional. É meio óbvio, mas talvez nem tanto. Porque numa startup, uma empresa de crescimento, quanto mais você entrega e tem domínio daquilo ali, mais a pessoa te valoriza. Mais o empresário vai te valorizar porque você é peça-chave. Quando você tá ali numa empresa que já tá num grau muito grande, para você ser promovido, por exemplo, não é saber, não é entregar. Exige muito mais a politicagem. Diria que 60% politicagem, marketing, você ser peça-chave, tá no lugar certo na hora certa, do que quando você tá numa empresa com meritocracia e crescimento exponencial, como uma startup, ou até como um mercado tradicional, onde você é braço direito do teu empresário, do teu gerente, etc. Eu digo isso muito porque às vezes a gente pensa que é linear, né? Uma coisa que eu sempre falava com os liderados é que cada fase da tua vida vai exigir uma nova versão de você. A fase que me fez chegar a um profissional sênior não era o desafio, a mesma fase, a mesma até pessoa que me transformou num gestor. Tudo que eu passei para ser gestor me ajudou e ajudou muito para ser um empreendedor. Mas não era e não são os mesmos desafios de você empreender. Principalmente quando você sai do operacional ou dos bastidores e vai para frente, né? Como CEO, como comercial e etc. É muito diferente. Então, as habilidades que te valorizam numa startup é uma. Quando você tá numa multinacional, é totalmente outra. É um jogo muito mais político e de posicionamento do que você realmente fazer coisas que fala, nossa, isso foi eu que fiz. E até por isso, eu sempre falo, você tem que trabalhar por você e não pelo seu cargo. Como eu comentei no começo do vídeo, eu conheço gente que tá fazendo a mesma coisa há muito tempo. E uma percepção que eu tive é que eu trabalhava com profissionais, o pessoal do Mercado Livre não é tão blogueirinho como o Thales Gomes, como o Alfredo, como o João da CIMED, etc. Mas é como se eu trabalhasse diretamente com esses caras. E eu via, quando, por exemplo, eu fiz MBA na PUC, fiz gestão de projeto e organização rumo ao sucesso no MIT, tudo que eu via nesses cursos que eu pagava absurdamente caro, eu traduzi e via exatamente eu vivendo com vários diretores. Porque eu trabalhava com gente extremamente qualificada. E uma coisa que me incomodava é quando a galera falou, pô, acabei de ser promovido, o cara dá aquela relaxada. E eu sempre queria mais, sempre queria mais. Tanto que no Mercado Livre a gente tem uma avaliação, né, que é de performance, como se fosse meta de vendedor. Eu fui acima da meta, né, acima da média. Dos últimos 4 anos eu fui acima da média nos 3 que eu estava lá. Porque eu via como uma oportunidade. Poxa, eu paguei, sei lá, 10, 15 mil no MBA. E eu tô podendo aprender com esses caras aqui ao vivo e trocar ideia. Então, assim, uma lição que eu tinha é, cara, trabalhe por você. Quantas vezes eu não ouvi isso? Por que você tá trabalhando tanto? Por que você tá entregando tanto? Porque eu via construindo startups e projetos que poderiam ser meu. Com total autonomia para falar com o negócio. Tanto que foi assim. Um vídeo pro próximo tema, para um próximo vídeo, que eu construí minha primeira startup. Fazendo exatamente como era no Mercado Livre. Pegando um cara de negócio, produto, pagando ali uma consultoria para ele R$100 a hora, eu bolei toda uma estrutura de negócio, com validação de temas fiscais, etc, com essa pessoa. Mas enfim, tema para um próximo vídeo aí. Outra coisa que eu sempre falo muito e eu demorei para aprender isso, tá? Eu ainda sofro um pouquinho com isso. Saiba vendas, marketing e network. Você tá vendendo tua hora. Eu, enquanto líder, quando a gente chamava de mesa de calibração, eu tinha que vender um funcionário porque eu achava que ele estava bom. Dentro do mercado você tem a meritocracia, né? Então eu tinha que falar por que fulano é melhor que A é melhor que B. Só que se A é melhor que B e A não demonstrou para os outros líderes que ele é melhor, que ele é bom, ele não soube mostrar da visibilidade do trabalho dele, não adianta você falar o que quiser. Ninguém viu. Então, por mais que rola muita promoção por politicagem, mas tem uma certa curadoria pra falar, cara, você tá falando um cara muito bom, eu nunca vi ele em mesa nenhuma, em projeto nenhum, nunca vi entrega nenhuma. E, pô, cansei de ver gente que não entregava, gente que não tinha feito projeto, ou que era extremamente mais marketing do que entrega, do que operacional, do que realmente fazer, sabe? Então, assim, mesmo dentro de uma carreira, saiba se vender. Saiba dar visibilidade pro teu trabalho. Existem ferramentas, depois eu posso deixar aqui se alguém se interessar, chamado Brag Document, para você documentar isso e não deixar a cargo de ter um líder ruim te avaliar mal, porque você não soube dar visibilidade do teu trabalho. Mesmo você se vendendo, tem uma coisa que eu aprendi, que eu sempre comentava, você precisa ser para estar. Ou seja, digamos que você é um desenvolvedor sênior, você quer ser líder. Você precisa ser líder. Você precisa ser gestor. Você precisa
ser o próximo passo. E muita gente, eu vi, inclusive essa semana, uma jovem onde tem nossa empresa lá, falou assim, tô assumindo um novo papel aqui, mas eu tenho que tomar cuidado para não fazer mais do que o meu cargo. Pior besteira. Porque eu não posso promover e despromover alguém. Eu não posso voltar atrás. Pela lei da CLT, eu não posso voltar atrás. Então, você nunca promove quem não tá pronto. Você não tem certeza. Se você não tem certeza que a pessoa tá fazendo o próximo passo, você não vai promover ela pra dar uma chance. Não existe aposta, sabe? Então, cara, se você quer crescer mesmo, assim, não tenha medo de assumir novos desafios. Literalmente, ser o braço direito do teu próximo gestor, né? Porque não faz sentido ele promover alguém se ele não pode contar. Você precisa fazer mais, precisa estar pronto e ser o braço direito de quem você quer assumir o papel, assumir um novo papel ali, né? Uma coisa que eu via em relação a isso, a marketing pessoal e etc, aí até joga até contra o que eu tô falando, talvez. Quem era muito bom, quem era realmente bom, que você olha e fala, cara, porra, prazer demais trabalhar com essa pessoa. Não precisava falar. Toda vez que eu vi alguém falando quanto é bom, fazendo politicagem, eu falo, cara, não ele que fez. Por quê? Eu já vi diretor chegando de ressaca, bebendo com a gente no bar ao lado, no restaurante ao lado, chegando de ressaca. Não perdeu a pose, não perdeu em nenhum momento o respeito de ninguém, porque a presença dele impõe. Já vi diretor chegando de calção, com mate pra trabalhar, argentino, em nenhum momento perdeu a credibilidade, porque quando ele abria a boca, era um show. Todo mundo sabia da entrega da pessoa. Em contrapartida, todo mundo que tinha que falar, na verdade, não era bom. Não era bom. Todo mundo que fazia muita show pra mostrar, a gente chamava de showman, no fundo não era bom. E aí vai de você. Você tá trabalhando pra tua carreira, pra crescer. Você ter esse jogo de equilíbrio, cara, eu sou muito bom, mas mostra. É aquela coisa, se você sabe 9 e mostra 6, o cara que sabe 7 e mostra 7, provavelmente vai subir. Porque ele tá mostrando tudo que ele sabe. Então, tem essa dualidade, eu diria ali, entre o cara que é muito bom, não precisa dizer, e você também saber fazer seu marketing para poder crescer e poder dar visibilidade ao teu trabalho. E até falando nesse cenário, o líder bom, a pessoa que é muito boa, ela quer você junto. Ela vai te dar visibilidade, ela vai às vezes resolver o problema e vai dizer que é você. O cara que chegou lá por politicagem ou que não estava pronto, ele vai te ofuscar. Ele vai te ofuscar, vai aparecer abuso no trabalho, ele vai fazer um monte de coisa, porque você vai ser uma ameaça. Se você tá de igual para igual com uma pessoa que não está segura do que tá fazendo, é péssimo. Porque essa pessoa ela não vai ter nem humildade, mas ela não vai ter a capacidade de valorizar o teu trabalho porque ele não tá bom. Então se você tá numa empresa que você não admira teu líder, teu chefe, e você sabe que ele não é bom, você só tá atrasando a tua carreira. Porque se quem está acima dele não nota isso e não dá um cartão amarelo ou um alerta, tá tentando recuperar essa pessoa, dificilmente você vai crescer ali, porque a equipe, tudo é consequência daquele líder, daquele espaço, daquele ambiente que você tá, sabe? Dificilmente, se o líder que você tá não é bom, você vai conseguir se destacar muito, sabe? E por isso que eu sempre digo, pensa sempre no próximo passo, seja de carreira, seja na tua empresa, no teu negócio. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você não inventar a próxima coisa que vai matar seu negócio, seu concorrente vai fazer. Então é melhor que você faça a evolução do teu negócio. E o Mercado Livre, se você for ver, o ecossistema inteiro deles é muito disso. Começou com site de leilão, passou para vendas online, eles criam CNPJs para vender aqueles produtos que mais vendem, eles têm entrega, eles têm banco, tem um monte de coisa. Claro que é uma multinacional, mas dentro do seu pequeno negócio, você também precisa estar olhando o que você precisa fazer para ser o próximo passo de evolução. Senão você fica obsoleto. E eu vejo muitos empresários, na verdade a coisa que eu mais vejo é o empresário que surfou uma onda, sei lá, abriu uma pizzaria, né, porque não tinha nenhuma pizzaria no bairro, eu trabalhava uma outra lá no centro, e aí, pô, bombou, né, fiz coisa legal aqui, mas só tinha eu. Na hora que chega os concorrentes, você não fez nada de novo, você ficou pra trás. E aí, meu irmão, já era. E assim, esse foi o primeiro vídeo. Espero que tenha trazido um pouco de conhecimento e pô, ficaria felizão se alguém vesse de repente o vídeo, quiser comentar, perguntar e etc. O meu objetivo, quando eu voltei para o estado, tanto quando eu criei minha empresa, agora como diretor da BRH-MS, é fomentar a inovação e gestão para o pequeno e médio empresário. A gente tem algumas ferramentas que a gente desenvolveu, etc. Mas o objetivo aqui é sempre fazer coisas que seja compartilhar conhecimento ou criar soluções para ajudar o pequeno e médio empresário
não ficar refém né, do Mercado Livre, do iFood, de grandes empresas que detêm muitos negócios. E se ele mudar uma chave, se ele mudar, sei lá, tomar uma decisão pode quebrar seu negócio. Então a ideia é gerar conhecimento e ferramentas para o pequeno e médio empresário poder prosperar também, crescer, enfim. Segue, comenta e até o próximo. No próximo vídeo eu quero poder comentar por que as empresas estão usando IA do jeito errado. Tem um jeito que estão usando que, cara, não vai te trazer resultado. E eu quero comentar no próximo vídeo aí com vocês. Então, valeu, é isso. Até os próximos vídeos aí.